Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu desejo que todos estejam com saúde. Faz tempo que a gente não conversa, né? O mês de março teve vários feriados e nós tivemos apenas uma aula de redação que foi sobre carta aberta. E é isso que nós vamos revisar hoje, porque vai ser o conteúdo da nossa AP2. Então, ao contrário da carta pessoal, a carta aberta, ela é muito utilizada nos dias de hoje. Se você pesquisar na internet, principalmente agora nesse período de pandemia, nós temos muitas cartas abertas, porque ela serve para reivindicar, para instruir, orientar, né, para informar a população, além de reivindicar os direitos. Né? Então, nós temos muitas cartas abertas nesse período nos meios de comunicação, porque elas são cartas que representam uma população, um grupo, né? Elas sempre se referem ao coletivo. Então, vamos ver aqui as características da carta aberta para a gente relembrar. A carta aberta representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, uma vez que apresenta determinado assunto de interesse coletivo. Então, a carta aberta se refere sempre ao coletivo, é a representação de um grupo. Ela é utilizada, né, destinada a várias pessoas. Pode ser a um determinado tipo de público, por exemplo, carta aberta dos profissionais de saúde ou carta aberta aos profissionais de saúde, carta aberta às autoridades, à população. Então, a carta aberta ela pode representar, pode ser enviada por qualquer tipo de público e para qualquer tipo de grupo também. Ela pode estar representando sindicatos, uma comunidade, pode ser destinada à população em geral, né? E elas são veiculadas onde? Elas são noticiadas na televisão, no rádio, na internet, principalmente nos dias de hoje, nós temos muitas cartas abertas publicadas nos sites de jornais na internet. Também em revistas, né? Revistas eletrônicas. E os assuntos mais abordados são algum problema que a comunidade está vivendo, né? Ou apoiar alguma causa, ou querer dar apoio a alguma causa. Por exemplo, uma carta aberta em defesa da preservação da Amazônia, né? Então, é uma carta que apoia uma causa. Ela serve para informar, como eu já falei, para instruir, orientar as pessoas, para reivindicar direitos, para argumentar. E a linguagem tem que ser uma linguagem bem clara, uma linguagem formal, mas uma linguagem de fácil entendimento e que vai direto ao assunto, que seja bem objetiva. Como é que é a estrutura de uma carta aberta? A carta aberta não é obrigatório ter o local e data. Ela pode ser colocada, mas não é obrigatório, porque quando ela é publicada em algum site, aparece lá o dia, a data da publicação. Mas ela tem que ter um título. O título geralmente indica a quem será destinada a carta. No título você diz para quem será a carta, né? Por exemplo, carta aberta às autoridades municipais, carta aberta aos estudantes, carta aberta ao presidente da República, né? Então, no título você coloca a quem se destina a carta. A carta aberta ela vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O que é isso? A introdução, o primeiro parágrafo, é onde você vai dizer qual é o problema que a comunidade está vivendo, a situação que aquele determinado grupo está vivenciando. Depois que você apresenta o problema, você vai fazer um parágrafo para desenvolver, um parágrafo, dois, ou seja, que vai apontar, né, por que a sociedade, a comunidade está passando por aqueles problemas, né? Vai apontar os argumentos, né, daquele assunto que você apresentou. E por último, o último parágrafo, ela vai tentar persuadir, convencer a pessoa a quem se destina a carta, ou as autoridades, ou aquele grupo, apresentando sugestões de solução ou solicitando, cobrando uma solução para aquele problema que foi apontado. Tanto a pessoa pode dar sugestões, como ela pode cobrar do destinatário da carta as medidas, as soluções para aquele problema que ela apresentou.
Então, na carta aberta, você primeiro apresenta qual é o problema que está sendo vivido, né, a introdução. Depois você diz, detalha, né, esse problema, quais são as dificuldades que estão sendo vividas. E por último, você solicita ou sugere sugestões para aquele problema que foi apresentado. Dependendo a quem se refere a carta, a quem se destina, ela pode ser uma carta maior, né? Porque às vezes, quando é destinada, por exemplo, à autoridade, geralmente é uma carta maior, que tem mais argumentos, que tem mais, aponta mais, detalha mais o problema que a comunidade está vivendo. Aí pode ter agradecimento ou não, né? É opcional. Pode ter um agradecimento ou não. A despedida pode ser com a saudação ou com a assinatura dos remetentes. Às vezes é um grupo muito grande, então às vezes só tem um representante. Quando em nome de estudantes, um representante de um grêmio estudantil, mas às vezes também tem as assinaturas, como acontece também, né? Quando você tem abaixo assinado, pode ter assinaturas de várias pessoas, né? E pode ser só uma saudação, cordialmente, atenciosamente. E na assinatura, como eu já falei, pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, certo? Bom, vamos ver o exemplo de uma carta aberta. Essa carta aberta foi publicada no dia 18 de março, agora de 2021. É uma carta aberta da Frente pela Vida e Conselho de Saúde ao povo brasileiro. Está aqui a quem se destina. Então, como ela se destina ao povo brasileiro, a pessoa preferiu não colocar aqui o vocativo, né? Não colocou aqui senhor, senhora, porque ele já diz no título a quem se destina, né? Ao povo brasileiro. Essa data que está aqui não foi colocada na carta, ela faz parte do site. O site já coloca quando foi publicada. Foi publicada no dia na quinta-feira, dia 18 de março de 2021, e tem até o horário. Porque na carta aberta não é obrigatório ter data, né, local e data, mas pode ser colocado também. Então, vou ler aqui para vocês. Então, a carta aberta primeiro tem o título. Então, nós já lemos aqui o título. Carta aberta desse órgão aqui, dessa ONG, Frente pela Vida, e dos Conselhos de Saúde, a quem? Ao povo brasileiro. Vou ler aqui para você essa carta recente.